Paz, irmãos? Estão animados? Jesus ressuscitou, amém? Estamos aqui porque reconhecimento pela música que nós cantamos, pelo louvor, nós reconhecemos que Deus está aqui, Jesus está vivo, está presente no nosso meio, tá bom? E vamos já entrar diretamente na mensagem e final a gente vai ter avisos, né? E chegamos rapidamente no final do ano, né? Como vocês estão nesse final do ano? Animado? Cansado? Maioria, quando chega no fim, está abrindo o bico já. Precisou de férias. Né? Muita gente, talvez para alguns já terminam a aula, né? Já estão de férias, alguns estão entrando, alguns estão planejando férias, né? Planejando, fazendo um balanço do 2018 e preparando para entrar 2019. E estamos nessa época natalina. Eu não sei como você está encarando o Natal esse ano? Muita gente a gente vai para a churrascaria, vai para o restaurante, está difícil de achar vaga, né? Porque tem muita confraternização de fim de ano. E outros também, a pessoa se preocupa em sair para comprar presente, né? Troca de presente, amigos secretos. E a rua já tem mais alguns enfeites. Né? Esse ano tem busão tudo brilhante. Já viram busão cheio de... Né? Parece, esse ano, tem um pouquinho mais de ânimo do que ano passado. Né? Ano passado parece, não sei se é por causa da crise, né? A atmosfera, né? Ambiente no Natal parece que ficou meio mais xoxo, né? Não tem muito enfeite, né? Todo mundo com contenção de despesa, baixar custo. Mas acho que independente disso, para nós que somos filhos de Deus, Natal tem bastante significado, né? E eu gostaria de hoje compartilhar com você e repensar, né? Como você está encarando mais uma vez o Natal 2018, né? Tá certo que nós não celebramos o Natal, né, como um dia festivo, né? Mas eu acho que o que vale a gente repensar, refletir tudo isso, o que isso traz para a nossa vida, o que ele influencia a nossa vida, o que ele mexe com o nosso dia a dia. Isso é mais importante, tá bom? Então, gostaria que essa mensagem seja um incentivo, seja uma reflexão, e também para a gente pegar essa essência e viver com intensidade a vida de Jesus em nós. Então, vamos ler. Né? Hoje o tema é assim, Jesus, né? Emanuel, né? Emanuel, eu não sei se o pessoal não usa muito mais, né? Não usa. Antigamente escrevia carta e finalmente colocar Emanuel. Hoje já não recebo muito. Né? Hoje parece que ninguém usa mais. Mas antigamente era muito comum. Em chinês, em português, a gente fazia assim, uma carta em final. Né? Aqui no Brasil é um abraço, um carinho, Deus te abençoe. Aí formalmente, atenciosamente. Né? Mas antigamente terminava com Emanuel. Né? E era uma bênção para dizer que Deus está conosco. Né? E Jesus Emanuel, e mistério do Natal, né? Esse aqui, o que é mistério? Mistério, é um mistério, é difícil de saber, né? Mistério é algo que, antes de ser revelado, você não conhece. E uma vez o mistério é exposto e você acaba conhecendo o que é esse mistério da tua realidade. Então, mistério é algo que no passado estava oculto e hoje é revelado com os fatos, tá bom? Então, mistério do Natal. O que dizer com isso? É que Natal ele faz algo muito maravilhoso para as pessoas que conheçam essa realidade. Tá? Então, vamos ler primeiros versículos, tá bom? Então, primeiro, a gente vai falar sobre o mistério da gravidez de Maria pelo Espírito Santo, né? E aí você vai conhecer atributo de Deus. Vamos lá?
Mateus 1, 18, 20. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Tá? Então, primeiro, o mistério da gravidez pelo Espírito Santo. Né? Jesus, ele foi concebido não por um casamento normal do ser humano, né? Já imaginou? Sinta, né? Essa realidade. Você é um homem correto, você é um homem que não apronta, que não faz sexo antes do casamento, como um homem justo, e a Maria é uma mulher temente a Deus, linha de sacerdote, descendente de sacerdote, e ela é muito temente a Deus, também uma menina, mulher correta, uma mulher virgem, né? Então, aí os dois se noivaram, né? E de repente, aí o José um dia falou assim: ué, sua barriga está crescendo. O que aconteceu? Aí a Maria falou: não sei. E aí entra nessa crise de relacionamento. Uau! Você está com barriga cada vez maior, tem um nerezinho lá dentro. Você fala que não sabe. E o José fala assim: eu não aprontei. E aí? Como vai essa crise? Começa uma crise de desconfiança, de dúvidas. É algo que não aconteceu, que nunca viu. Mas eu admiro José, um homem muito bom, ele é um homem muito justo, muito correto. Eles, sem entender, não se discutiram, se conversaram. E porque naquela época, na cultura hebraica, aprontar é coisa muito feia. Antes do casamento, a lei judaica é muito severa. É uma vergonha, é uma afronta para com Deus, também com toda a sociedade muito conservadora. Então, José, que ama Maria, fala assim: tá bom, já que aconteceu, não sei o que aconteceu também, de fato, então não vou prejudicar. Né? E ele ficou pensando, então, vou ficar quieto, então vamos anular o casamento, cancelar o casamento, né? Porque sou um homem justo, era uma mulher correta, então melhor não sujar o nome de todo mundo, não complicar, mas vamos deixar quieto, mas não vou prejudicar ela. E foi assim que o homem, José, um homem íntegro, ele não queria desonrar, ele queria parar. Mas aí, graças a Deus, nessas horas que a gente não entende nada, ninguém aprontou, ninguém fez nada errado, aí o Espírito Santo, né, quer dizer, o anjo do Senhor fala assim: José, calma, ele está pensando, dor de cabeça, o que vou fazer para resolver essa situação difícil? E aí o Espírito Santo fala assim: não tenha medo de receber Maria como sua esposa. Realmente tem um neném que foi gerado, só que ele procede do Espírito Santo. Né? Espírito Santo é o próprio Deus. Por que estou falando isso? É muito importante. Todo ser humano, nós, sem exceção, descendentes de Adão e Eva, né? Quando Deus criou Adão e Eva, sem pecado, porque tudo que Deus faz, Ele faz com perfeição. Como Deus disse, tudo que Deus criou e olha para trás foi muito bom. Quando Deus criou Adão e posteriormente retirou do osso e criou a mulher, também foi muito bom, muito boa, né? Então Deus não faz nada errado, Deus não faz nada, né, com imperfeição. Só que Deus criou Adão e Eva segundo imagem e semelhança de Deus. Isso significa o quê? Quando as pessoas olhavam para Adão e Eva, eles refletiam a glória de Deus.
refletiam o caráter de Deus. Porque homem, ser humano, um ser especial, diferente de todo tipo de animais, macaco, outros ser até animais inteligentes, nós temos um espírito, fôlego da vida e a imagem e semelhança de Deus. Nós não somos Deus, porque Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é todo-poderoso. Mas o ser humano, ele foi criado com imagem, é parecido com o Pai Celestial. Parece o Pai, nosso Criador, só que somos finitos, somos limitados. Essa é a diferença. E Deus, na tua criação, eu estou falando de teologia, que é muito importante, tá? Deus, na tua criação, Ele se dispôs a compartilhar toda a sua natureza gloriosa com homem, com o ser humano, né? Então, o ser humano foi uma obra-prima de Deus. Deus fez muito cuidadosamente e carinhosamente a criação do homem. Infelizmente, quando Deus fez até o propósito, quer dizer, felizmente, no início, né? Deus fez com o propósito de homem poder habitar sempre com o Senhor. Criou no Jardim do Éden fruto da vida. E também fruto do bem e do mal. O homem, comendo aquele fruto da vida, ele pode viver para sempre. Quer dizer, homem não é um ser humano eterno. Ele precisa desse fruto da vida para poder viver eternamente. Deus não, Deus por si é eterno, né? Mas Adão e Eva, eles pecaram contra Deus, foram enganados pelo Satanás, né? E comeram fruto do bem e do mal, porque ele foi tentado para ser próprio Deus. Satanás falou assim, não, vocês não precisam crer em Deus, porque Deus tem medo de você ficar igual com Ele, você pode ser igual. Você pode ter entendimento, conhecimento, e você se torna próprio Deus. Você não precisa de Deus, né? Esse sempre foi engano do Satanás para o mundo. Você é próprio Deus, você é bom. Você que vai criar a tua vida, você vai fazer a tua vida uma vida brilhante sem Deus. Só que esse é um grande engano. Deus é Criador. Quando o Criador não conhece a criatura não conhece seu Criador, ele perde seu sentido. Não sabe de onde vem, não sabe por que está aqui, não sabe para onde vai. E Satanás, ele usa todo tipo de engano, mentira, para enganar o ser humano. E Adão e Eva caiu direitinho, né? Toda promessa falsa, toda deturpação que Satanás fez, aconteceu. Você comendo fruto do bem e do mal, não vai morrer. E a verdade, morreu espiritualmente na hora. Você vai ser igual a Deus? Não. Ele teve conhecimento, mas nunca vai ser igual a Deus. Porque, por natureza, Deus é eterno, homem não. Por natureza, o homem é todo-poderoso. Deus é todo-poderoso, homem, ele é fraco. Está entendendo? Então, esse é um engano que Satanás tenta instigar, assim, mentir, para que o homem, você pode ser Deus. Nunca homem vai ser igual a Deus, pela sua natureza. E nessa queda, o pecado entrou, instantaneamente, a vida lá dentro, espiritualmente, morreu. Adão ainda respira, ainda come, ainda tem relacionamento com pessoas, mas aquela comunicação com Deus, a vida de Deus, nele morreu, né? E isso, consequentemente, causa a morte física. O medo entrou, a culpa entrou, insegurança entrou, quebrou todo o nível de relacionamento com Deus, consigo, com pessoas, com animais, com criação. Quer dizer, o pecado entrou e ele quebrou relacionamento com Deus, vida com Deus e todo o nível de relacionamento, né? Então, a partir daí, toda a descendência de Adão e Eva, ele carrega esse gene, se chama gene do pecado. Por isso que a Bíblia assim, não há um justo sequer, não há um homem sem pecado. Todo descendente de Adão e Eva, ele carrega a natureza do pecado. Vocês já viram criança? Eu tenho meu
neto, né? Felipe, tão fofinho, né? Você sabe que criança, mesmo pequenininho, ele tem malandragem, ele mente, ele se safa. Você não precisa ensinar. Toda criança é assim. Talvez você foi assim também, né? Eu também fui, né? Quando brigava um com o outro, você sabe que você começou, não fui eu, foi a irmãzinha, foi ele, foi ela. E a gente sempre aqui joga a culpa no outro, tenta se safar. E a natureza do pecado é assim. Está lá dentro, ninguém precisa ensinar. E aí, todo homem está debaixo do pecado. E isso concluindo que, como o homem vai ser livrado do pecado? E o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que não alinha com a vontade de Deus, com o propósito de Deus. O homem foi feito para glorificar a Deus. Mas quando o pecado entrou, corrompeu o coração. Então, o homem, por si, não é mais capaz de refletir a glória de Deus. Mesmo que ele entenda fazer o bem, mesmo que ele esforce para praticar o bem, ele quer, mas não tem capacidade. Então, todo homem está debaixo dessa luta. E a gente sente isso, dessa luta. O bem que eu quero, eu não consigo praticar. O mal que eu não quero praticar, e acabo praticando. Isso é fruto do pecado. E qual a gravidade do pecado? O pecado nos separa de Deus. Primeiro é a comunhão. A gente não consegue mais ouvir a Deus. Nos separa nossa vida e comunhão com Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o pecado traz sofrimento. A partir do ponto que nós, separando com Deus, não ouvimos mais a Deus. Perdemos essa comunhão com Deus. E a gente fica perdido, não tem mais direção. E por isso que muita gente no mundo busca tanto sucesso, fama, dinheiro, poder. Ele pode alcançar tudo isso, mas ele continua perdido. Ele continua vazio. Continua frustrado. Porque essas coisas não resolvem o problema do pecado. O pecado é muito mais lá dentro. É ter o estado espiritual interior com Deus. É toda a parte emocional que foi danificado, foi machucado, que essa coisa de fora não consegue consertar. Sentido da vida, propósito da vida, o amor, quer dizer, tudo isso, com essas conquistas externas que o mundo oferece, não consegue trazer essa solução, né? E, por fim, o mais cruel, pecado faz nos separar com Deus, pecado traz sofrimento. Então, sofrimento tem muita coisa, insegurança, medo de tudo, medo de fracassar, medo de errar, medo de acontecer coisa ruim, medo de ficar doente, medo de tanta coisa, né? E o maior problema, no final, é a morte. Quando Deus criou ser humano, homem e Deus, Ele não criou para homens morrer eternamente. Ele criou para o homem viver eternamente. O homem não é eterno, mas Deus pode dar vida eterna, dar fruto da vida. Só que depois do pecado, depois que o homem pecou, Deus expulsou do jardim do Éden para que não tenha mais acesso à árvore de fruto da vida. Por quê? Porque um homem pecador, que tem muitos problemas, viver eternamente é uma bênção ou uma maldição? É que nem vou falar assim, um velho, não vou falar um velho, um cara doente, fica no hospital, cheio de tubinhos, cheio de injeções, sofre, dói, não anda. Esse cara vai ficar 100 anos lá, a vida inteira lá. Nesse estado, é bênção ou sofrimento? É sofrimento. E Deus, por amor ao homem, num estado de pecado tão depravado que vai de mal para pior, Deus fala assim, não pode ter mais acesso no fruto da vida, porque isso é um sofrimento. E Deus fez um plano para salvar a humanidade. Então, desde a época do Adão, Eva, até a época de Jesus, né? A história é longa, né? E até hoje, nós estamos ano 2018,
a realidade do mundo não mudou. A história mudou, a ciência avançou, tecnologia avançou, conhecimento avançou, né? Informação avançou. Tudo que a gente usou, está usando agora smartphone. Acho que 20 anos atrás ninguém ia saber o que é uma smartphone, que substitui praticamente um montão de coisas que a gente usa. 20 anos atrás a gente via assim, você pegar um telefone, dá para olhar o rosto do cara, falar, isso é impossível. Hoje a gente vê, ok, né? Então, a tecnologia avançou muito, só que o que não avançou? Pecado não diminuiu. A maldade humana não diminuiu. O sofrimento humano não diminuiu. O vazio, insegurança, medo, todo esse problema não diminuiu. E a morte diminuiu? Não. Só tem aumentado. Índice de suicídio de crianças, jovens, está aumentado no mundo inteiro. Então, isso mostrou uma realidade que a Bíblia disse. O pecado, a gente chama trilogia do pecado, né? Pecado, nós, separar de Deus, perdeu a fonte da nossa vida, de toda a sabedoria, o amor, a verdade. Esse é o primeiro, quebrou todo o relacionamento. E isso traz o quê? Sofrimento. Sofrimento, porque Deus não está agindo na nossa vida. Não conseguimos experimentar toda a promessa e a abundância de Deus na nossa vida. Então tem quebra relacionamento com Deus, marido, mulher, família quebrada, relacionamento quebrado. E tudo isso traz sofrimento. Terceiro, esse sofrimento no final vai levar à morte eterna, que é uma separação eterna com Deus. Isso é o mais dolorido. Isso é o que entristece a Deus. Só que graças a Deus, aqui, na época de Jesus, né, 730 anos antes de Cristo, na época de Isaías, profeta, né, naquela época, o inimigo assírio, né, ele juntou com outros reis e queria invadir, né, para tomar Israel. E o rei estava com medo, né, Acás, né, e ele estava com medo e falou: nossa, inimigo juntou um grande exército e vim invadir, estamos acabados. Só que Deus enviou Isaías e falou assim: vai lá e fala com o rei, mas não fica com medo, porque eu vou exterminar, eu vou acabar com esse inimigo. Ele falou para ele: o que você queria pedir de sinal? Não vou tentar Deus. E Isaías falou assim: puxa vida, você abusa da paciência de Deus. Deus falou para você pedir, então pensa. Agora, ele não queria pedir sinal, né? Não é por humildade, mas ele é muito abusado, meio incrédulo mesmo, né? Aí Isaías falou assim: tá bom, já que você não pede, Deus vai tirar um sinal. Ele falou aqui: não sabe qual é o sinal? Uma virgem vai dar um filho, esse filho vai ser chamado de Emanuel. E a verdade, esse Emanuel, naquela época concretizou isso mesmo, né? Então, profecia ele sempre tem a dupla função. O profeta sempre traz a palavra de Deus para confortar ou confrontar o povo da época, 740 anos antes de Cristo. E ele também faz uma tipologia de uma profecia que vai cumprir no futuro. E isso cumpriu na época de Jesus. Isso quer dizer que, num momento que o homem, ser humano, o povo de Deus, ele enfrenta uma ameaça de morte, ameaça de extermínio, ele fica desesperado. Mas Deus fala assim: eu sou seu Salvador, eu vou te dar um sinal, eu já preparei salvação para vocês. E é isso que Deus falou para a nossa geração. O nascimento de Jesus é um plano eterno de Deus, que no tempo certo, Deus enviou Jesus. Não é que ele pensou na última hora. Isso foi planejado antes da fundação do mundo. Amém? Esse plano de salvação. Ele veio para solucionar o maior problema do ser humano, que é o pecado. E pecado separa de Deus, que quebra todo o nível de relacionamento, que traz sofrimento, porque perdeu o sentido de viver, não sabe a sua origem, não sabe o significado de viver, não sabe para onde está indo, não sabe do propósito.
E Deus vem consertar a história com isso. Agora, por que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo? Porque se Jesus fosse gerado por José e Maria como ser humano, ele vai carregar o gene do pecado. Ele vai ser um pecador. E todo pecador é aquele que está, mesmo assim, todo homem que comete pecado e ele pega o julgado, ele está na cadeia. O pecador não pode salvar outro pecador. O único que pode salvar o pecador é aquele que não tem pecado. É que nem um advogado. Advogado vai pagar fiança para um cara que está na cadeia. O advogado não pode estar condenado. Se o advogado está preso, ele não pode fazer fiança. Então, para fazer fiança, tem que ser alguém que está lá fora da cadeia. Só que, pela definição, o ser humano está todo mundo preso por causa do pecado. Então, eu não posso te salvar, você não consegue me salvar, porque estamos na mesma condição. Então, Deus fez um plano maravilhoso. Deus fala assim, vou salvar o ser humano com a sabedoria de Deus. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, Deus vai falar assim, ó, Espírito Santo, entra na barriga da Maria, no corpo de um ser humano, vou gerar um humano, perfeitamente humano, e também um Deus, perfeito Deus. E ele vai ser manifestação de Deus, na forma de homem, um perfeito Deus, um perfeito homem, sem pecado, ele vai ser o Salvador do mundo. Amém? Então, gerado por Espírito Santo, além de ser um milagre de Deus, ele, na verdade, para dizer que só é possível o único homem, um Deus homem, que é o Filho Jesus Cristo, concebido por Espírito Santo, ele tem condição de ser o único Salvador, Cristo, Messias, para salvar ser humano. Amém? Essa condição necessária. Deus faz as coisas perfeitas. Mas pastor, isso não é um mito? Não, isso não é. Será que é possível? Ninguém consegue gerar filho sem homem e sem mulher. Mas a Bíblia já aconteceu muito milagres, né? Como Adão foi gerado? No pó. Adão não foi gerado por nenhum homem, nem mulher, porque não tinha homem nem mulher. Então, para Deus, que é todo poderoso, né, a criação de Adão já é um milagre. Deus criou do nada a existência, chama Criador, tá certo? Agora, segunda criação maravilhosa, a mulher. A mulher foi criada de que maneira? Na costela. Hoje alguém está criando uma mulher pela costela, ninguém fez ainda, né? Mas Deus fez. Quer dizer, também não foi gerado por homem e mulher, porque não tinha mulher, só tinha homem. Então, Deus criou homem e de homem gerou a mulher. Tá bom? Tá certo? Então, para Deus, todo é poderoso, isso não é difícil. Então, se você acredita que Deus é poderoso, então isso não é dúvida. Então, gerar do nada com o Espírito Santo, isso é obra de Deus. Então, não precisa duvidar. Mas aqui fala do atributo de Deus. Lembra que Jesus é totalmente Deus, 100% perfeito Deus. E ele também 100% homem. Por quê? Jesus, depois de 33 anos e pouco, ele tinha que ir na cruz, na condição de um homem perfeito, que tem sangue e osso. E ele vai morrer no lugar de homem. Ele tem que ser um homem perfeito e derramar sangue, né, para redimir o pecado do ser humano. Então, na verdade, quando a Bíblia fala assim, o verbo se fez carne, o Deus se fez homem, é a maior demonstração de amor de Deus para conosco. Amém? Deus não mandou um homem para nos salvar. Deus, ele envia o seu Filho único. Jesus Cristo, um Deus, quer dizer, o Filho de Deus, Deus perfeito, em forma de homem, em nome de Jesus, Emmanuel conosco, ele se tornou único que tem condição de salvar a humanidade. Amém? Então é isso que eu queria falar, né? Pastor, isso é muito importante.
A nossa fé tem que ser teologicamente construída. Amém? Não é uma coisa sem lógica. E é totalmente, perfeitamente lógico. Então, Deus, Ele é justo e Ele é amoroso. Então, a salvação de Deus, Ele também reflete isso. Tá bom? Então, e quando a gente fala de época de Natal, fala de muito amor, né? Eu queria realmente incentivar você. Por que Deus fez tudo isso? Por que Deus mandou seu Filho único, mais amado e o único, precioso, para morrer no teu lugar? Qual a sua resposta? Por amor. Então eu queria que, nessa época natalina, que você mais uma vez venha repensar. Como está encarando Natal de 2018? Qual a sua preocupação? O que você está buscando? As pessoas, a gente vai celebrar o Natal no domingo que vem. Os pastores do campo, os magos do Oriente, quando eles souberam o nascimento de Jesus, é uma alegria tremenda. Nossa, a nossa esperança, nós estamos debaixo de sofrimento, desse vazio, desesperança. O mundo está buscando coisas materiais, uma vida melhor, mas o ser humano continua perdido, sem conhecer o Criador, sem conhecer o Salvador, sem saber o propósito da vida. O homem busca prazer, 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 fama, dinheiro, mas chega uma hora está sempre vazio. Nada satisfaz. Perdido, inseguro, não sabe para onde vai, não tem certeza, não tem verdadeira satisfação. O Agostinho, né? Ele falou assim: ninguém vai achar paz no teu coração, a não ser quando um dia encontrar Jesus no teu coração. E assim você terá verdadeiro descanso. É grande declaração. Você que é jovem, você está lutando, estudando, batalhando, depois vai casar, comprando casa, carro, que viajar. Tudo isso é um curso normal da vida, mas se você não encontrar verdadeiramente Jesus na tua vida, Ele se torna seu Salvador e Senhor, começa a reinar na tua vida, vou te falar, a gente vai buscar todas essas coisas, vai usufruir alegria momentâneas e no final é vazio. Nada satisfaz. Nada tem sentido. Então eu quero incentivar que nesse Natal, pare um pouquinho para pensar. O nascimento de Cristo e a sua salvação lá na cruz. O que isso significa para mim, a minha vida inteira? O que isso significa para mim, dia a dia? Amém? Tem que parar para pensar. Eu paro para pensar. Eu paro para receber essas boas novas de grande alegria. E essa é a maior boa notícia. Porque tudo isso vai mudar a sua vida radicalmente. Radicalmente. E vai afetar a sua vida diária. Você não vem aqui para participar de um culto e depois eu vivo minha vida do jeito que eu quero. Não é isso. Jesus entrando na sua vida, Ele vai mudar radicalmente o seu estilo de viver. O teu sentido de viver. Amém? Então pense nisso, tá? Segundo ponto. Qual a missão de Jesus, Emanuel? E aqui, está bem claro aqui. Vamos ler todo mundo junto? Ele dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Né? Então, o mundo está achando problema para resolver, trazer solução para o mundo. Mas vou te dizer, quer dizer, o nosso mundo está um caos, o clima está um caos, está um calor tremendo, nem entrei no verão ainda. Né? Desastre, desordem, guerras, refugiados, e tem tanta coisa acontecendo no mundo, tanta injustiça, né? Eu vou te falar, é tudo isso por causa do pecado. O pecado, e o que é pecado? Pecado é quando o homem se separa de Deus e ele não é mais centralizado em Deus.
Quando nós temos uma comunhão com Deus, Deus é nosso rei. Deus é fonte de toda a sabedoria, amor, conhecimento, bênção, né? E quando nós permitimos que Deus venha reinar em nós, Ele vai usar a nossa vida para fazer tua vontade, estabelecer o reino. E quando Deus reina, tudo é bom e de melhor. Só que quando essa linha, esse relacionamento, essa vida quebrou, o homem se tornou o próprio Deus. E um pecador, ele é egoísta, ele é arrogante. E um homem limitado. O que é um homem limitado? Ele não sabe o que é melhor. Conhecimento limitado. E cada um puxa para ter interesse. Aí começa conflito. Por isso que tanto casamento que se amam, no início, depois separa. Interesse próprio. Nações, relacionamentos humanos. E tudo isso, o maior problema do ser humano é pecado. Se você falar assim, pastor, qual é o maior problema da minha vida? Eu falar, é teu pecado. Ah, não, mas eu falto dinheiro, eu falto não sei o quê, falto casa, falto... Não, tudo isso é uma falta, mas o maior problema causador da tua infelicidade é seu pecado. É meu pecado. É o pecado da humanidade que machuca um ao outro. E por isso que a maior missão, Jesus veio aqui na Terra, não é produzir riqueza para todo mundo. Jesus não veio aqui para fazer reforma de um sistema democrático, capitalismo, socialismo, não. Jesus veio aqui para tirar o homem do pecado. Porque é o pecado que separa o homem de Deus. O momento que Jesus vem resolver o problema do pecado humano. E o ser humano reconhece Deus e vem reconciliar com Deus, restaurar esse relacionamento, esse canal de vida, bênção, começa a fluir. Restaura o problema. Ele é a solução de todos os problemas. O nosso maior problema é pecado. Pecado é o homem ser egocêntrico, ser arrogante e orgulhoso. Ele não consegue amar. Ele não consegue submeter ao senhorio de Deus. Então, é algo que a gente tem que tratar. Tem que reconhecer, né? Então, pecado é tudo aquilo que está fora da vontade de Deus. Originalmente, o pecado, sabe aquele tira-alvo? Você tem aquele alvo e você tira, você não acerta o alvo. Isso é o pecado. Isso quer dizer que quando Deus criou a gente, ser humano, Ele tem um propósito. Ele tem a sua verdade moral, vontade, propósito. E quando o homem quebra relacionamento com Deus, ele não sabe a vontade de Deus, ele não sabe o que ele deve viver, ele não tem parâmetro de ética, de moral, ele vive teu caminho. Isso é pecado. Viver uma vida sem Deus, sem reconhecer o Criador, é um pecado, porque ele está fora do propósito. Não é somente quando comete um ato de pecado, ou uma infração, né? Então, o que Jesus veio? Primeiro, Ele sabe que o ser humano não tem como resolver o problema do pecado. O ser humano tenta usar 1000 maneiras para redimir teu pecado. Praticar boas obras, né? Fazer obra social. Tenta esforçar para melhorar, mas não consegue. E a única maneira de resolver isso é que Deus enviou Jesus e Ele morreu em nosso lugar. Ele pagou toda a nossa conta do pecado, que a gente não consegue pagar. Ele sabe que a gente não tem como pagar. Ele pagou, Ele carregou o pecado por nós. Isso chama graça. Isso chama amor. Romanos 5 disse que, enquanto éramos pecadores, Deus enviou seu único filho para morrer em nosso lugar. É a maior demonstração de amor. Então, Deus demonstrou ter o maior amor para vir carregar nos pecados, devolver, pagar toda a nossa dívida do pecado e morrer em nosso lugar. Eu e você devemos ser mortos por causa do nosso pecado, porque o preço do pecado é a morte. Mas esse preço, quem pagou, foi Jesus. Então, Jesus veio primeiro resolver o nosso problema no pecado. Então,
por causa do pecado, estamos longe de Deus. E como Jesus pagou toda a conta, né? Toda a dívida do pecado, e nós podemos voltar a relacionar com Deus Pai. Então, primeiro, tirar-nos do pecado é restaurar relacionamento com Deus. Amém? Então, isso é muito. Queridos irmãos, eu não sei. Aqui, a maioria já aceitou Jesus, né? Há um dia, né? Como foi a sua experiência naquele primeiro dia, quando Jesus, eu te aceito como Salvador e Senhor, eu confessei meus pecados, e o Senhor me perdoou outros pecados, e agora sou filho de Deus. Como que é o sentimento naquele primeiro dia? Depois da oração, depois dessa aceitação, né? A maioria sente, nossa, estou aliviado, muita alegria, eu sinto muito amor de Deus, né? Só que pecado você não faz uma vez do passado só. O pecado ainda está influenciando a nossa vida. E uma vida abundante é a gente viver ainda, né, pela graça de Deus, confessando o pecado todos os dias, ato de pecado, para que o pecado não quebre a comunhão com Deus. E o pecado ainda é nosso egoísmo, né? A gente muitas vezes não quer negar a nós mesmos, muitas vezes não conseguimos nos humilhar diante de Deus, né? Muitas vezes nós não conseguimos entregar totalmente a Deus, resistimos a Deus, somos egoístas, muitas vezes arrogantes e orgulhosos, e o Espírito Santo vai abandonando nossos corações, a verdade vai confrontar nossos corações, e a gente cada vez mais obediente, mais humilde. E assim nós crescemos na santificação e na glorificação com o Senhor. Amém? Então, Jesus vem resolver esse problema do pecado. Tá? E por isso, querido irmão, quando nós estamos aqui na presença de Deus, toda vez que você ouve a palavra de Deus, você vai receber palavra de consolo, de edificação. Mas muitas vezes você vai receber palavra de confronto do teu pecado. Porque o seu sofrimento, exatamente, é aquela parte que você não quer andar na vontade de Deus. E Deus tem que quebrantar a gente. Quebrar a nossa cara mesmo, ser humilde. Eu estou, na verdade, desde pequeno, eu já conheci Jesus. Eu já estou no ministério desde 1990, 28 anos. E vou te falar, viu, servir a Deus é uma bênção. A servir a bênção não é só abençoar outro, mas a maior bênção de Deus é quebrar a nossa cara. Deus nos quebra. Deus nos quebra com muitas situações. Muitas vezes é dificuldade de ministério. Muitas vezes Deus te quebra através de doença, através de seus problemas, de dificuldades. Por quê? Ele quebranta o nosso coração. Então não tenha medo de ser confrontado por Deus. Muitas vezes até disciplinado por Deus. Porque nesse quebrantamento é muito importante, tá bom? Então, Deus, Ele tem um bom propósito conosco. Lembra a semana passada que a gente falou? Lembra a mensagem da semana passada? Lembra? Tenha certeza que Deus tem um destino glorioso para a sua vida. Lembra? E lembra que o amor de Deus está sempre nos acompanhando. Se Deus é por nós, né, quem será contra nós? E nada vai nos separar do amor de Deus. Deus é aquele paizão e sabe que você tem problema. Ele pode te disciplinar, mas ele nunca vai te abandonar. Ele sempre vai te amar. Né? Então, é muito importante a gente viver essa realidade de que Deus tem um plano maravilhoso para conosco. Amém? Então, isso é muito importante para a gente saber. Né? E Jesus, na verdade, pelo teu atributo, né? Jesus, ele é rei, ele é profeta, ele é sacerdote. Né? Então, Jesus, ele veio aqui, ele como sacerdote, o sumo sacerdote. E através dele, ele virou um sacrifício para a gente chegar na presença do Pai. E Jesus também virá como rei, para reinar junto com a gente. Né? Então, Jesus vem buscar os pecadores. Tá? Eu quero fazer uma aplicação bem rápida com vocês. Talvez, lembra o Zaqueu? Lembra? Zaqueu, ele simboliza
nosso busca de muita gente. Tem muita gente aqui na vida aqui, ele quer ter sucesso, quer ter riqueza, quer ter posição a qualquer custo, mesmo que seja caminho errado. Ontem estava conversando com um grande empresário, quer fazer grande negócio no Brasil, envolver com político. Eu dei uma advertência para ele, falei, que legal, mas não confia demais nesses homens, não. Ou almocei com um vice-presidente, gente falou, que bom, mas esse cara não vai ficar a vida inteira como rei, como presidente. Ele fica 4 anos, até a época vai sair. Agora, eu fiz uma advertência para ele, falei, é muito bom, você tem projeto para abençoar o Brasil, que bom, mas não caia na corrupção. Não caia na ilegalidade. Senão um dia você vai apodrecer na cadeia. Você acredita? A história já está falando do Brasil. Nunca teve no Brasil, na história, grande empresário político está na cadeia apodrecendo. O dono do Odebrecht, OAS, grande construtora de 100 anos, que tem patrimônio mais de 100 bilhões de dólares. A vida inteira sempre usou dinheiro para fazer negócio, corrupção, caixa 2, tudo isso, acho que ninguém vai pegar. E as pessoas confiam nisso aqui para ficar rico. Com toda a ilegalidade, acham que nada vai acontecer. E um dia a verdade vai aparecer, esses caras estão na cadeia. Ganhou muito dinheiro, não vai desfrutar. Vai apodrecer na cadeia. E quem vai deixar para ter os filhos? Meu pai foi um grande empresário corrupto que morreu na cadeia. É assim que você quer deixar a sua vida? Então, muita gente é assim. E Zaqueu é um desses. Enriqueceu de forma ilícita, cobrando a mais, explorando o povo. Ele ficou muito rico, só que ele ficou muito infeliz. Por quê? A sua riqueza não foi ilícita. E ele não tem nenhum amigo. Ele ficou podre de rico. Tem posição, tem tudo que é na vida, só que não tem vida. Extremamente triste. Não tinha amigos. E tinha uma péssima fama. Esse é um corrupto, traidor, que trabalha no Império Romano, explorando para o povo. Isso não é caminho de muita gente nesse mundo? Só busca essas coisas de fora. E não tem vida. Vive triste. Até que um dia ele fala, Jesus está passando aqui. Eu preciso resolver por minha vida. E ele foi querer, baixinho foi escalar. Foi em cima, foi para a árvore. E Jesus sabe que as pessoas precisam, as pessoas buscam. Tanta gente, multidão ao lado dele. E Jesus fala, Zaqueu. Nossa, como que Jesus sabe meu nome? Jesus sabe, desce aí. Hoje eu quero ir na tua casa. A salvação vai chegar na tua casa. E Jesus veio aqui no mundo para buscar e salvar perdidos mesmo. E o Zaqueu é uma descrição muito atual. Quantas pessoas estão buscando essas coisas de fora? Mas não tem vida, não tem sentido. E quando Jesus foi para a casa de Zaqueu, conversou com toda a verdade, de repente, Zaqueu, naquele encontro verdadeiro com Jesus, Salvador e Senhor, a sua vida mudou totalmente, radicalmente. Ele que amava muito dinheiro, que era assim, não soltava um tostão. Ele falou, não, agora eu quero vida. Eu quero vida com Jesus. Eu quero vida eterna. Eu quero o sentido da vida. Não quero buscar mais essas coisas externas. Olha, eu vou dar metade que eu tenho para os pobres. Porque eles dizem, puxa vida, fui tão egoísta. Agora eu entendi que Deus pagou tão alto preço para trazer um amor para mim. Eu quero amar. Nunca dei bola para os pobres. Agora vou começar a cuidar do pobre. Metade para eles, da minha riqueza. Agora, aquilo que explorei, que eu cobrei a mais, eu vou restituir 4 vezes. Economista faz uma conta, porque ele ficou falido. Vai ficar sem nada. Mas é melhor ficar sem nada, ter uma vida verdadeira com Jesus, do que ter tudo e não tem nada. Você faria isso hoje? Você faria isso hoje? Como o Zaqueu faz? Por tudo nessas coisas externas que não valem nada,
que nos traz verdadeira vida, que nos traz verdadeiro relacionamento, que nos traz verdadeiro sentido da vida. E Zaqueu achou. Primeiro, ele achou Jesus. Através da graça do perdão, ele reconciliou com o Pai. E quando ele recebeu isso aqui, o amor do Pai entrou no coração dele através de Jesus. Ele começou a ter capacidade de amar próximo. E a vida dele não é mais egoísta. Não é mais aquele arrogante e orgulhoso, só pensa em si. Ele quer seguir Jesus e amar Jesus. E sua vida mudou completamente. Eu espero que esse Natal você tenha um encontro com Jesus. Como você deve a sua vida? Vou te falar, viu? O jovem de hoje é super egoísta. A nossa cultura pós-moderna está gerando uma geração de jovem muito voltada para si. Recebe tudo de bom e melhor dos pais, mas só pensa em si. Eu quero minha vida, quero curtir minha vida, quero tudo de bom e melhor, não quero saber de ninguém. Essa é uma vida que vai para a perdição. Se arrependa. Isso é proposta de Satanás para a tua vida. E ele vai te arruinar. Saia dessa. Fala para o irmão ao lado. Para de ser egoísta. Essa palavra é pesada. Você sabe se você é egoísta ou não. Sabe como você sabe ser egoísta? Vê o que você faz durante a semana. Você não liga para teu pai, não liga para ninguém, não ajuda ninguém, só pensa em suas coisas. É meu tempo, meu dinheiro, minha diversão, é minha. Se você pensa tudo minha, tudo é meu, você é um cara extremamente egoísta. E você está em perdição. Pensa em Deus. Pensa em amar seus pais, teus irmãos. Pensa em não pensar de lado. Pensa em abençoar outro. Mas isso primeiro você tem que encontrar com Jesus. Amém? Isso é tirar o pecado. Sair do egoísmo. Infelizmente, esse movimento pós-moderno que veio na Europa, invadiu os Estados Unidos e está no Brasil inteiro, o mundo, isso é uma obra que o inimigo está acabando com o jovem, a nossa geração de hoje. E a verdade pura sempre é isso. Jesus ainda é a resposta para a sua vida. Amém? Encontra com Jesus. Fonte de vida, fonte de amor, fonte de satisfação, fonte de alegria e o verdadeiro sentido da vida, porque ele tem o Criador, ele tem o Salvador. Amém? Último ponto, o propósito do Jesus Emanuel é Deus conosco, né? Então, o primeiro ponto foi o quê? O atributo de Deus, né? Pela essa obra maravilhosa, Deus preparou a salvação. Preparou um Deus perfeito, um homem perfeito, e que é fruto de maior sacrifício de amor de Deus para conosco. Segundo, Jesus veio como perfeito homem, perfeito Deus, para possibilitar a nossa reconciliação com Deus através de remissão de pecados. Terceiro, vamos lá. Vamos ler todo mundo? Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. O que significa isso para você? Eu vejo aquela hora, né? O maior problema do ser humano é depois do pecado, ele se separou com Deus. E a consequência é que ele perdeu a presença de Deus. Você sabe qual será a maior sua desgraça? É viver sem Deus. Primeiro passo, Deus tinha que resolver o problema do pecado, para que a gente possa voltar a relacionar com Deus. Mas para voltar a relacionar com Deus, o teu propósito maior é que a gente vive na presença de Deus. E tudo isso foi uma obra de Deus, porque homem não sabe voltar para Deus sozinho. A não ser que Deus toma a iniciativa no céu, fez um plano de salvação, preparou teu filho, enviou seu filho, pagou o maior preço para morrer, para ser homem, compadecer de nossos problemas, de nossos sofrimentos, e depois morrer na cruz para carregar todos os nossos pecados, né, e perdoar, e reconciliar
a nossa vida para com Deus e nós nos tornamos filhos de Deus pela fé, pela justificação. E aí? Aí eu falo assim, eu estarei contigo sempre. Por quê? Eu quero te acompanhar todo dia para te ensinar no caminho que deve andar, no propósito glorioso, para que você possa amar cada dia mais Deus, para você ficar cada dia mais santificado e preparar para um destino glorioso. E Deus vai começar a mudar a nossa vida cada dia mais parecida com Jesus. Esse é o propósito da nossa vida. E isso Deus conosco. Querido irmão, eu quero incentivar você. Eu não sei como você tem gastado seu tempo ultimamente. Busque a presença de Deus. Chega no final do ano, gasta um tempo. Para tudo. Às vezes até para de cantar, para de ouvir música, para tudo. E simplesmente busca Jesus. Para e fala só com Jesus. Pensa. Puxa vida, dentro de milhares de pessoas perdidas nesse mundo, o Senhor me amou. O Senhor pagou o maior preço para me salvar. E o Senhor já veio. E hoje sou teu filho. E o Senhor é comigo. E quantas vezes na minha vida eu acordo sem ter essa consciência que estão comigo. Eu ando com minha agenda, faço o que eu quero. E chego vendo na noite e digo, nossa, passou um dia, tanta coisa. Mas a maior bênção que Deus nos deu não é somente reconciliar com Deus, ser filho de Deus. Mas ser filho de Deus é cultivar na presença, uma vida na presença do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Essa é a nossa maior satisfação, como o pastor Macor, é permanecer nele. E cada mais se acorda assim, Senhor, obrigado mais um dia de vida, obrigado, eu quero permanecer em Ti, e Tua presença me satisfaz, me alegra. Eu sei que não sei como vai ser a minha vida na frente, mas eu creio, o Senhor tem um plano maravilhoso para mim. E eu sei que talvez vai ter lutas, desafios, dificuldades, mas tudo que eu preciso na vida está em Ti. E o Senhor já proveu para mim. Eu quero descansar em Ti, quero andar contigo. Essa é a nossa caminhada diária, sabe? Você não é aquele que luta sozinho. Ah, mas pastor, eu tenho que estudar, tenho que trabalhar. Lógico, todo mundo aqui na terra tem que fazer uma coisa. Quando Deus criou Adão e Eva, ele falou assim, então, ó, eu te amo, fica lá, acorda de manhã descansando, não precisa trabalhar, fica dormindo, comendo, acabou. Não, Adão, ele curte a presença dele, mas ele tem que trabalhar, ele tem que cuidar do jardim, ele tem que limpar. A nossa missão, um dos trabalhos, é cuidar bem, administrar tudo que o Senhor nos deu. Administrar os bens, administrar o relacionamento, mas isso não é um esforço humano. Isso é saber confiar e descansar. Fazer uma nossa parte e deixa Deus fazer a parte dele. Amém? Uma das lutas que eu vejo, que muitos jovens não sabem, ou muitos cristãos não sabem, assim, o que Deus faz, o que eu vou fazer? Não sei, entregar tudo para Deus, não faz nada. Não é assim. Deus vai fazer tudo, não faço nada. Eu faço tudo e vamos ver o que Deus vai fazer. Vou dar um exemplo aqui. Todo mundo lembra quando o povo de Israel, eles saíram do Egito e estavam indo para a terra Canaã, né? E no caminho, no Êxodo 17, os amalequitas vieram para guerrear contra eles. E o povo de Israel, que morou no Egito, nunca tiveram guerra, nunca tiveram uma batalha. E o inimigo vem, queria exterminar eles. O que Deus falou para Moisés? Moisés falou assim, ó, Josué, que o seu assistente falou assim, ó, Josué, amanhã você vai escalar exército, né? O povo que pode lutar, e vai lá para encarar o inimigo, a Amalequita. Tá certo? Aí Moisés falou assim, e aí, o que eu vou fazer como líder? Eu vou na montanha, alto na montanha, e vou orar por vocês. Todo mundo conhece essa história. Qual a questão chave da vitória? Josué era um estrategista. Ele tinha que montar estratégia para poder lutar. Estratégia é importante. Na sua vida, você tem que fazer plano, estratégia da sua vida para avançar, não é? Só que não importa qual estratégia, é moderna, eficiente
ou é bom, isso não garantiu vitória. O que garantiu vitória foi quando Moisés levantava a mão. Deus, o Senhor nosso Deus, fizemos a nossa parte, estamos lutando contra o inimigo, mas nós dependemos do Senhor. A hora que o Senhor fala assim, eu estou te ajudando. Moisés levantava a mão, Deus estava pelejando para o povo, Israel vencia. O momento que Moisés estava com mãos cansadas de abaixava, aí o inimigo avançava sobre o povo de Israel. E o Moisés fica assim, ele está assim, desceu, ali, não pode. Aí chegou um momento que ele estava tão cansado, que seus ajudantes pegaram uma pedra para sentar, e outro apoiavam a mão de Moisés para permanecer levantado. E aí, o exército de Israel foi até o fim vencendo. É interessante essa figura, né? Isso está dizendo o quê? Isso é um bom exemplo para você ensinar o princípio de Deus. O homem tem que viver a tua batalha dia a dia. Mas quem ajuda você a vencer não é você, é Deus. Isso chama dependência de Deus. Isso é muito bom. Deus, o Senhor tem que me dar um emprego. Eu vou ficar em casa dormindo, comendo bom, tomar café, dormindo, fica no celular, não vou procurar emprego, Deus vai cair um emprego no céu. Não, sai procurar emprego, meu. Manda currículo, faz a tua parte e depois volta a Deus, abre um caminho. Faça a sua parte e Deus vai fazer a parte dele, tá bem? Isso quer dizer, não bastava esforço humano. E quando você faz a sua parte, você vê, Deus, Senhor nos ajuda. Isso chama graça. Isso chama dependência. Amém? Eu vejo muita gente, é muito esforçado. E quando você só usa teu esforço para conquistar as coisas, chega cansado. E mesmo se um dia você alcançar, você vai dizer, eu consegui. Você não fala assim, Deus me ajudou. Você fica arrogante e egoísta. Porque você foi se esforçado. A vida cristã nunca é um esforço próprio. Você nunca vai conseguir, por esforço próprio, mudar o teu temperamento, mudar a tua ira, a tua insatisfação, a mágoa. Você nunca, porque você não tem capacidade. Você pode dizer, Deus, eu quero confiar, eu quero obedecer. E aí o Espírito Santo age em você. Você se torna uma pessoa que muda. Amém? Deu para entender? Por isso que você precisa buscar a Deus. Não basta só fazer a sua parte. Infelizmente, hoje tem esse extremo. Tem gente que joga toda a esposa para Deus, não faz nada. Está sendo desobediente, está sendo negligente. Tem gente que faz tudo, mas não conta com Deus. Só esforço próprio. Deus presente significa você vive todo dia, você vai entender o que Deus vai fazer. Deus fala, busca a minha presença. Vai buscar a presença de Deus. E na sua busca, Deus vai ministrar a tua vida. Agora, até buscar a Deus você não vai, não tem jeito. Tem gente que é pobre porque não busca. Espiritualmente. Amém? Então, eu quero incentivar, nesse final do ano, para um tempo. Fica, Deus, o Senhor prometeu, Deus está comigo. E quando Deus está contigo, as pessoas percebem, sabia? Você vai fazer as coisas, tem mão de Deus abençoando. Davi, quando antes de sair para a batalha, ele fala, Deus, posso ir? Ele fala, pode ir. Eu já entreguei o inimigo. Ele não sai tentando se eu vou conseguir. Ele já falou assim, Deus, pode ir, porque eu já entreguei inimigo na tua mão. Então vou ficar em casa. Não. O Senhor está comigo? O Senhor está comigo? Vou. Pá, inimigo cai. Aí quando eles falam, não vai. Você não vai. Isso é Deus conosco. Amém? A minha oração é que na sua vida, cada um de vocês. Você não é aquele batalhador. Aqui tem muitos chineses. Chinês é um povo extremamente batalhador, esforçado. Mas sem graça de Deus é muito sofrido. Sofre demais. Sofre demais. Mas quando você
faz a tua parte e você conta com graça de Deus. E Deus é muito bom. Deus vai te usar. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Na minha vida inteira, eu sempre busquei fazer o que Deus quer. Eu vejo muito graça a favor na minha vida. Na minha vida pessoal, na minha vida profissional, no meu casamento, na minha família, no ministério, até no dia a dia, tudo que a gente precisa. Deus é extremamente bondoso para conosco. Por quê? Eu vou dar um segredo. Eu me esforço muito para fazer o que preciso fazer. Mas eu sou uma pessoa que, eu vou te falar, eu agarro em Deus. Sabe o Jacó? Jacó, quando lutou contra anjo de Deus, ele deu uma coxada aí, bateu, não consigo mais andar. Ele pensou, ixi, agora perdi. Eu não posso mais lutar minha força com anjo de Deus, porque Jacó é uma pessoa extremamente esforçada com sua força. Mesmo assim, Deus abençoou. Mas no Jacó, ele tem uma característica. O nome de Jacó é agarrador, é malandro, mas ele, nesse sentido, ele agarra Deus e fala assim, ó, se o Senhor não me abençoar, não te largo. Não vou deixar eu ir. Eu pedi, mas eu não vou deixar você ir. Aí o anjo de Deus, tá bom. A partir de agora você não vai se chamar de Jacó, enganador, o malandro, né? Astuto. Você vai chamar de Israel. Sabe o que significa Israel? Príncipe de Deus. Ele mudou o nome dele. Porque ele agarrou. Amém? Presença. Busca a presença de Deus. Eu vou terminar com alguns testemunhos. Querido irmão, tem um momento da sua vida, você passa por dificuldade que ninguém pode te ajudar. Principalmente quando está doente. Todo mundo sabe que eu fiquei muito doente no ano passado, né? Internado, primeira cirurgia que o médico fala, é simples, a gente faz o tempo todo, 5, 7 dias, né? O arrogância do médico é assim, isso a gente faz todo dia. E 5, 7 dias resolve, né? Só que não resolveu nada, complicou. Aí 10 dias depois ficou tão grave que o médico falou, nunca vi o caso, não sei tratar. Eu sei que muita gente me ama, né? A comunidade, muita gente orou por mim. E muita gente vai, te incentiva, te encoraja. Mas eu vou te falar, viu? Tem hora que palavra humana não te consola nada. Você sente um carinho, mas não te dá esperança nenhuma, não te dá realmente alegria uma. E essas horas é você e Deus. E graças a Deus, né? É nesse momento que você fala com Deus. E Deus fala assim, ó, filho, estou contigo. Eu sou sua paz. Eu vou te acompanhar num momento que ninguém pode te acompanhar. Num momento até o médico não sabe como fazer isso com a sua vida. Num momento você não sabe o que acontece na sua vida, mas estou contigo. Querido irmão, falando sério, se você não cultivar a presença de Deus, se não tem essa convicção da presença de Deus, você pode dar uma noia. Você pode realmente complicar. E nessas horas você tem que cultivar que quando Deus está contigo, você tem uma paz tão tranquila, você sabe, Deus, tudo bem, ser comigo. E é assim que a gente caminha a vida inteira. Tem momento que você não pode confiar nos teus pais. Seu pai um dia vai embora. Tem situação que seu pai não vai te ajudar. Não pode te ajudar. Nenhuma pessoa no mundo pode te ajudar. Você vai ter situação assim. E sabe quem que realmente é a sua confiança? Fala, Deus, eu estou contigo. E a presença de Deus é assim. Tira todo o teu medo. Medo de fracassar, medo de morrer, medo de sofrimento. É a presença de Deus que tira todo tipo de medo. E Deus é tão bom. Deus é tão compassivo. Amém? Por isso que hoje, assim, eu todo dia que eu acordo, eu fico assim, eu dou graças a Deus. Mais de um dia de vida, eu quero te amar mais, quero te glorificar, quero testemunhar teu nome. Amém? Uma vez, um pai fez um castigo de um filho, porque ele fez bobeira, né? Aí trancou num quarto escuro.
Ele ficou sozinho, com medo. E no meio da noite, de repente, acordou com medo, né? Aí ele percebeu que o pai estava ao lado dele, abraçando ele. Aí o menino acordou com medo e ficou sem medo. Porque sabe que o pai, apesar do castigo que aplicou sobre o erro dele, e o pai estava com ele. Esse é o nosso Deus, sabia? Deus não tem nada a ver com o nosso pecado. Porque Deus nunca peca, Deus nunca erra. Mas o homem pecou contra Deus. E Deus é justo, Deus tinha que punir pecado. Mas Ele mesmo, Ele vem para ficar conosco. Para acompanhar a gente. Para que a gente não fique com medo nessa caminhada na vida, aqui na terra. A presença de Deus é algo mais precioso para nós. Busque a presença de Deus. Esse é o sentido Emanuel. O que o mundo precisa, o que você precisa, não são coisas. O que você precisa é vivenciar com esse Deus que está sempre contigo. Mesmo você se sente sozinho, fala, não, eu estou contigo. Mesmo você se sente impotente em resolver algum problema, Deus fala, estou contigo, vou te ajudar. Eu me sinto falta de tanta coisa. Deus fala, eu sou tua provisão. Eu sou tudo o que você precisa. Esse é o Deus conosco. Amém? Então que nesse dia você vem refletir. O que impede você viver essa vida plena com Deus? Pecado. Então vai lá na presença de Deus. Se rende a Ele. Seja humilde. Seja dependente dEle. Se você tem buscado tantas coisas do mundo e não te satisfaz, tira tempo. Colocar a buscar em Deus em primeiro lugar. Você vai ver a diferença. Tem um encontro verdadeiro com Jesus. E mais do que isso, terminando essa mensagem, você que já experimentou, talvez você vai ver que nos teus familiares, amigos, muita gente está pedindo assim, buscando coisas externas. E você já esqueceu o seu caminho. Usa esse tempo, esse período natalino, para compartilhar, para abençoar eles. Amém? Menor presente de Natal é Jesus, Emanuel, que tira-nos do pecado, tem uma vida verdadeira e tem uma presença de Deus que traz uma satisfação, uma segurança, a verdadeira vida e um propósito glorioso. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos usar esse tempo, né? Eu não sei como que está hoje, mas eu queria que você use esse tempo, feche teus olhos, apesar que a gente tem pouco tempo, mas pensa um pouquinho na vida. O que Jesus significa para você hoje, no seu dia a dia. O que você tem buscado? Você tem achado em Cristo verdadeira satisfação? Verdadeira alegria? Verdadeira paz? Às vezes a gente vai, toda semana, vai para a escola, vai para o trabalho, vai para a célula, encontra com amigos, mas você precisa encontrar com Jesus primeiro. Amém? Para que tudo isso tenha sentido. Para que tudo isso tenha sentido. E Jesus também quer, através de você e eu, levar essa mensagem de boas novas, para que as pessoas tenham esperança, para que as pessoas tenham essa alegria de viver um propósito de Deus. Porque Jesus já veio, já pagou esse preço. Gasta esse tempinho, ora para Deus, responda para Deus como você vai passar esse Natal. Infelizmente, na época de Jesus, quando Jesus nasceu,
Jesus não tinha quarto no hotel, porque as pessoas estavam preocupadas em ganhar dinheiro. As pessoas não estavam atentas em relação à promessa de nascimento de Jesus. E são poucos que estavam atentos. Mas esses que estavam atentos foram muito felizes de visitar e encontrar com Jesus. Espero que nós somos aqueles que estão preparados para encontrar com Jesus. Amém? Quando as lutas vêm me afogar,